cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar para os nossos aniversariantes desta noite, irmão Clóvis, nossa irmã Aline, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no capítulo 8, no versículo 9, se eu não me engano, se é contrário, não sei, não estou me lembrando agora. Mas que Deus abençoa e ilumina a vida de vocês a cada dia mais. Que nunca falte a unção de Deus e o óleo de Deus sobre a cabeça de vocês. Que Deus sempre abençoe ricamente em Cristo Jesus. Oremos. Bendito Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, quero te agradecer neste momento. Deus amado, pelos dizimistas da casa do Senhor, Pai, pelos ofertantes. Senhor, os teus filhos que têm sido fiel ao Senhor nos seus compromissos. Pai querido, aqueles, Pai, que têm dado a porção cotidiana no trabalho do Senhor, na casa do Senhor. Senhor, como diz a tua palavra, abre as portas e derrama uma bênção tal de maior abastança na vida de cada um dos teus filhos, que tem um compromisso com o Senhor, com a sua palavra, Deus, e com a sua casa. Pai, aqueles que não podem ofertar e dizimar, mas que o Senhor o abençoe a vida deles também. Pai, que as bênçãos do Senhor alcançam cada um dos que em ti confia e crê no teu santo nome. Poderoso é o Senhor, e recebe, Pai, para a glória do seu nome, para os trabalhos da tua casa, essas ofertas, e dízimo para a glória e honra do Senhor. Oro também, Senhor amado, pela nossa irmã Aline, também pelo teu filho Clóvis. Senhor, que mais um ano de vida o Senhor tem dado aos teus filhos. Pai, que nunca falte a bênção do Senhor sobre a sua vida, nem a providência do Senhor em seus lares. Que a graça do Senhor os cobre em todos os dias da sua vida, e que seus dias sejam aplanados, Pai, na tua presença. Pai querido, que o Senhor dirija os passos dos teus filhos, para que em todos os tempos eles venham honrar ao teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Continua dando mais anos de vida aos teus filhos, dando a eles saúde, Pai, graça, fé, confiança no Senhor a cada dia. Assim abençoe eles e as suas famílias, Pai, no nome de Jesus. Oro também, Senhor, por todos os pais nesta noite, que a presença do Senhor envolve a cada pai, a cada mãe, Senhor, nesta noite. Aqueles, Pai, que não tem mais o seu Pai para dar a sua devida adoração, mas que o Senhor conforte o coração de cada um. Mas temos o Senhor como um Pai bondoso e grandioso, e que nunca deixa nos faltar nada. Que o coração de cada um nesta noite que se encontra triste, Pai, venha adorar e bendizer o seu nome. Senhor amado, apresento aqui também a tua filha, Senhor, a tua filha Leia, Pai, que vai trazer a palavra aos corações da tua igreja nesta noite. Pai, como um canal de bênção, usa a tua filha, estendei as suas mãos sobre ela, derrama o poder da sua unção e autoridade, enchei do poder do Espírito Santo do Senhor e da sua graça, conduze ela pelo poder do teu Espírito Santo, para fazer aquilo que o Senhor quer que faça, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim estamos, Senhor, pronto para ouvir a tua palavra, que seja feita a vontade do Senhor em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes? Hoje é dia de festa, né? Comemoração, dia dos pais, aniversário. Se a Aline e o irmão Cláudio juntar hoje, dá para fazer um churrasco para a igreja, é verdade? Glória a Deus por isso. Irmãos, antes de entrarmos no que é a palavra do Senhor, quero estar parabenizando a todos os pais, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar sabedoria, para que os irmãos possam guiar os seus filhos, sua família, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em especial, quero parabenizar o irmão Danilo pelo Dia dos Pais. É o melhor pai que Deus podia ter dado para os meus 4 filhos. Amém? E alguém está dizendo assim, mas a irmã Léa não tem filhos. Realmente, o diagnóstico do médico, da medicina, diz que a gente não pode ter filhos. Mas eu sirvo um Deus que Ele faz e chama à existência as coisas que não são. Amém? Eu estava me recordando que o Dia das Mães, o Danilo me acordou me dando o feliz Dia das Mães. Então a gente tem isso, da gente crer que o Senhor Ele fará mais do que nós podemos imaginar. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Olha só
se eu não tenho motivos para parabenizar o meu marido hoje pelo Dia dos Pais. Hebreus 11, versículo 1 ao versículo 16. Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 1 até o versículo de número 16. Quando a igreja encontrar, diga amém. Quem não encontrou, diz escola bíblica. Aí, tá vendo? Não falta escola bíblica. Amém? Vamos ler a palavra em nome do Pai, do Filho e do seu Espírito Santo, que diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Por isso que eu parabenizei o irmão Danilo pelo Dia dos Pais. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que todo o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode hoje ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício, pela fé Abel ofereceu um sacrifício a Deus mais excelente que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé, repita comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Era só até aí, mas amém? Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Portanto, aguardava alcançar a cidade que não tem alicerce, aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder, dá para glorificar a Deus por isso? Para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe à distância, o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Até os 16. Pois, se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente,
ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma mais forte. Senta glorificando a Deus por essa palavra, amém? Só quem tem fé e quem crê que o Senhor ele tem algo melhor preparado para nós no porvir. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo de número 11, o escritor ele abre mostrando a excelência da nossa fé. Ele, no seu primeiro versículo, ele declara e afirma que a fé, ela é a total certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Então ele declara que a nossa fé, ela é uma certeza convicta. No original, o Postasis diz que o que significa que é uma certeza concreta que não abre espaço para nenhuma dúvida. Ora, quando nós observamos todas as pessoas que Jesus Cristo se aproxima e se maravilha da sua fé, é interessante que todas essas pessoas, elas criam com tanta convicção no Senhor Jesus Cristo que não havia dúvida no coração delas. Explico. Quando aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela se aproxima do Senhor Jesus para receber o milagre que ela esperava, eu me nego a crer que aquela mulher, ela recebeu o seu milagre naquele momento que ela toca o Senhor Jesus. Por que eu digo isso? Porque os discípulos, eles até repreendem ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, olha a multidão e como todos te oprimem e te tocam. Mas ele diz assim: mas teve alguém que me tocou diferente. Então, eu me nego a crer que aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebe somente a sua resposta, o seu milagre, naquele momento que ela toca Jesus. Porque a nossa fé, ela antecede o nosso milagre. A fé concreta, aquela fé que é genuína, é quando eu dou um passo sem saber se há um chão que me firma. É quando eu profetizo sobre o vale de ossos secos, sem saber se eles viverão, ainda que eles estão sobremaneira secos. Porque a fé, ela não espera ver, ela não espera concretizar, mas ela já toma posse do milagre no momento que crê. É por isso que eu não creio que aquela mulher recebe naquele momento. Então, que momento eu creio que a mulher do fluxo de sangue, ela vai receber o milagre? No momento que ela estava no seu leito da sua enfermidade e que o seu entendimento alcança entender que aquele Jesus podia salvar e curar a enfermidade dela. Esse é o momento que ela é curada. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele se maravilha muito da mulher cananeia, porque ela sai da sua terra crendo que aquele Jesus que ela havia escutado podia libertar a filha que estava endemoniada do seu jugo. Então, quando ela se aproxima de Jesus, e Jesus vai dizer assim: eu não posso tirar dos filhos de Israel para dar aos cachorrinhos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele se maravilha com a resposta que ela diz assim: Senhor, mas também da mesa dos seus senhores caem as migalhas. Aquela mulher está dizendo assim: se o Senhor tiver um pingo de misericórdia, eu posso alcançar o meu milagre. Então, o Senhor Jesus, ele se maravilhou com a fé daquela mulher. E eu posso garantir para vocês que aquela mulher, ela não recebeu o seu milagre naquele momento que ela diz isso. Mas naquele momento, enquanto ela estava na sua terra, e que ela disse assim: se hoje eu encontrar aquele homem, se hoje eu falar com aquele homem, se hoje ele liberar uma palavra sobre a minha casa e sobre a minha filha, ela poderá ser sana ou curada. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele muito se maravilhou também com a fé do centurião, que ele era um chefe do exército romano, e o servo daquele homem estava enfermo.
e ele vai ao encontro de Jesus, e o Senhor Jesus diz assim: aonde está o teu servo? Me fala que eu vou ao encontro. Então aquele homem, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor pise os pés dentro da minha casa. Ele diz assim: eu também tenho autoridade, tenho pessoas debaixo da minha liderança. E se eu dou uma palavra de ordem, todos eles me obedecem. Aí ele vai dizer assim: Jesus, somente envia a tua palavra e a tua ordem sobre aquele servo e ele será curado. Então a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor diz assim: nem em Israel eu nunca havia visto tamanha fé. Então, a fé, antes que eu vá de encontro ao meu milagre, ela me possibilita receber no momento em que eu creio que Jesus, ele pode gerar um milagre sobre a minha vida. Porque chegamos na casa do Senhor e muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós viemos buscar. Porque nós saímos da nossa casa sem nenhuma convicção. A gente sai dos nossos lares sem nenhuma disposição em receber nada da parte de Deus. Quantos de nós aqui nesta noite, quando saímos do nosso lar e dissemos assim: Senhor, hoje eu vou para a tua casa e eu tenho algo que eu quero receber e eu não saio de lá até que o Senhor me dê. Porque ainda não alcançamos a entender que a fé, ela antecede a bênção que eu tanto busco. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela me dizia a respeito do dízimo. E ela dizia assim, algo muito interessante. Ela dizia assim: Lélia, tem uma religião, não me recordo exatamente qual, mas que no tangente ao dízimo, eles não dão dízimo do 10%. Eles dão um dízimo daquilo que eles querem receber. Se eles querem receber $10.000 e ainda que eles ganham 1.000, eles dão mais porque eles não estão esperando que Deus os abençoe para que ele dizime, senão que eles já têm essa bênção recebida e tomam posse disso e dizimam. Então eu achei muito interessante, eu disse assim: então eu vou aumentar o meu dízimo. Eu disse porque eu também quero receber mais. Mas o que me chamou muito a atenção é que aquele que crê e que tem uma fé convicta, ele já vai tomando posse daquilo que ele vem buscando. Se você tivesse fé suficiente, você, somente por essa introdução, você já poderia ter sido curado. O Senhor já poderia haver alcançado o teu filho, a tua filha, o teu casamento. Porque você não precisava esperar que eu liberasse uma palavra profética sobre a sua vida. Você somente tinha que abrir a tua mente e dizer assim: hoje eu saio daqui curado. Hoje eu saio daqui com a bênção que eu vim buscar. Hoje eu saio daqui com aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Por isso que o escritor ele vai dizer que a fé, ela é a convicção, ela é a certeza concreta daquilo que nós não vemos, mas cremos que receberemos da parte de Deus. Não existe fé fora do cristianismo, não existe. Qualquer fé que ela é depositada em qualquer outro ser, em qualquer outro objeto, ela é um iníquo credente, nada mais com a superstição. Porque toda fé, ela vem do nosso Deus e baseada naquilo que o Senhor, ele promete ao seu povo. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que todos aqueles que compõem a tão famosa galeria dos heróis, eles alcançaram um bom testemunho através da fé. Falando-se dos heróis, dos patriarcas do Antigo Testamento, vamos perceber que a fé deles foi uma fé excelente. Mas por que, irmã Leia, uma fé excelente? Porque não havia as escrituras, não havia o templo, não havia nem o cristianismo ainda. E qual era a base da fé para que continuasse crendo e para continuar caminhando e declarando a sua fé no seu Deus?
era uma certeza e uma convicção. Ao escutar a voz de Deus, entendiam que aquele que falava com eles era poderoso, era fiel, não somente para abençoar com bênçãos terrenas, mas também para preparar uma morada celestial, para preparar uma cidade que Deus mesmo era o projetor e o criador e o fundador delas. Então, eles somente se basavam na palavra que era ouvida, não era nem escrita, senão que quando escutavam a voz de Deus, diziam: esse é o Deus dos céus que fala ao meu coração. Hoje, palavra, pregação, templo, YouTube, livros, temos o cristianismo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e não é suficiente para gerar fé dentro do nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer que pela fé compreendemos que todo o universo foi criado somente pela palavra de Deus. Não é a terra, é todo o universo subsiste por causa da palavra. A minha pergunta é: se aquele que constituiu o universo somente pela palavra, ele vai se esquecer da palavra que ele decretou sobre a sua vida? Se ele, simplesmente pela sua voz, sem que ele colocasse as mãos dele, mas a palavra dele foi suficiente para fazer existir tudo o que os nossos olhos vê. A minha pergunta é: ele esqueceu aquilo que ele decretou sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos? A palavra do Senhor vai dizer que foi suficiente a palavra de Deus. João vai dizer assim, que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas que foram criadas por Ele. Sem que necessitasse que o Senhor operasse e colocasse as mãos. Aprenda isso. Leva isso para a sua vida. A palavra de Deus, ela é suficiente. Jesus, é verdade. Às vezes nós podemos falar, às vezes nós podemos fazer e ainda assim não é suficiente. Mas Deus não precisa nem tocar. Basta que Ele direcione uma palavra sobre a nossa vida. Basta que Ele diga: venha à existência, e aquilo que não existe passa a existir. Basta Ele dizer: está curado, e a enfermidade é curada. É verdade, meu Deus. Isso me faz recordar na minha adolescência, quando o Senhor Ele permitiu que a minha família ela sofresse a causa de uma enfermidade na minha vida que Deus mesmo permitiu. E em um certo culto, o Senhor, Ele me alcançou naquele dia. E o Senhor, Ele não tocou por mão de profeta no meu corpo, nada. O Senhor só disse assim, Ele direcionou a palavra ao meu pai e disse assim: irmão Roberto, hoje o Senhor, Ele cura a sua filha caçula. Aleluia, Jesus. Não pronunciou nem o meu nome. Porque Deus não precisa, não há necessidade, a palavra dele é suficiente. Por isso, quando ele disse assim a Ezequias profetiza, e Deus não podia ir e tocar, podia, mas ele diz: profetiza, porque a palavra que o Senhor coloca nos meus lábios e no teu lábio é suficiente para fazer viver aquilo que já está morto. É suficiente. A palavra do Senhor, ela é suficiente.
Então a palavra do Senhor vai dizer que vai colocar como exemplos alguns dos patriarcas que, com seu testemunho, nos ensinam a respeito de uma fé convicta, verdadeira, genuína, sem falsidade. Ele nos apresenta Abel no momento que ele oferece um sacrifício ao Senhor e que o Senhor o recebe antes de receber o seu sacrifício. Essa semana que passou, a gente comentava a respeito disso em uma reunião nos lares, a respeito do sacrifício de Abel. E eu ainda não tinha nem meditado em Hebreus, capítulo de número 11. Mas a palavra do Senhor, ela está alinhada. O Novo Testamento está alinhado com o Velho Testamento. Então, quando o Senhor, ele recebe de Abel o seu sacrifício, e a palavra do Senhor em Gênesis vai dizer que antes que ele recebesse a oferta de Abel dá testemunho de ser justo diante dele. E antes que ele rejeitasse a oferta de Caim, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele rejeitou a Caim. Porque antes que eu venha e suba no altar para louvar o Senhor, e antes que ele receba o meu louvor, ele recebe a mim. E quando ele rejeita o meu louvor, antes ele já rejeitou a mim. Então, quando o Senhor, ele olha para Caim e ele vê a oferta dele, o Senhor já rejeita a Caim antes que a sua oferta. E quando o Senhor olha para Abel e se agrada da oferta, primeiro a palavra do Senhor vai dizer que ele se alegrou com Abel. Aqui, se a gente for olhar, o escritor vai dizer assim, ó, ele foi reconhecido como justo no momento em que aprovou suas ofertas. Primeiro, Deus observou Abel e viu justiça nele. Como o Senhor viu justiça nele e aceitou as suas ofertas. Aqui eu aprendo uma coisa. Não basta adorar se não tiver um coração limpo e um coração de adorador. Não, hoje eu vou ensaiar e hoje eu vou cantar melhor que todo mundo. Antes que você suba, o Senhor tem olhado o teu coração. Não, hoje eu vou preparar uma palavra e eu vou arrasar. Antes que você suba para pregar, o Senhor tem observado o seu coração. O Senhor, quando ele encontra Natanael, ele não diz assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, antes que você estivesse aqui. Então, antes que eu ofereça ao Senhor, o Senhor sonda os meus pensamentos e o meu coração. Tanto que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, porque o Senhor, ele discerne os pensamentos da alma e do coração, e não há nada que está oculto que diante dele não será declarado. Não há diante do Senhor uma oferta que ele não entenda a intenção do coração antes que seja trazida a ele. Então, não existe fé se o meu coração diante do Senhor não agrada a ele. Abel deu testemunho de agradar ao Senhor, porque antes que ele oferecesse ao Senhor um sacrifício, ele próprio era o sacrifício. Ele era o sacrifício. A palavra do Senhor vai dizer que Enoque também, ele, muito pouco, a palavra do Senhor declara a respeito de Enoque. Somente vamos ver em Gênesis capítulo 5, 24 e em Hebreus a respeito de Enoque. E sempre me chamou muito a atenção a respeito de Enoque, mas hoje o Senhor me declarou algo que eu fiquei muito surpreendida. A palavra do Senhor vai dizer que Enoque, ele deu testemunho de haver agradado a Deus. E em Gênesis vai dizer que Enoque, ele caminhou com Deus todos os dias da sua vida e se agradou Deus de Enoque e o arrebatou para si. Olha o que eu aprendo. Muito pouco se falou de Enoque, mas muito legado ele deixou. A minha caminhada, ela não é marcada pelo tempo. Explico. Quando eu cheguei na América, eu escutei uma expressão que eu acho muito engraçada e eu não tinha escutado antes até eu chegar aqui.
que as pessoas, eu sei que era em tom de brincadeira, as pessoas diziam muito assim, chegou agora e já quer sentar na janelinha, né? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas eu acho bem engraçado essa expressão. Se refere a pessoas que talvez tenham menos tempo, né? Vamos usar e aplicar para a igreja ou para o trabalho ou para qualquer área. Que chegam em pouco tempo e em pouco tempo talvez se destacam ou tomam lugares que pessoas que estão muito tempo talvez não tenham tomado, né? Se aplica nessa área. Enoque, se fala muito pouco dele. Mas ele entendeu que todo o tempo que ele vivia, ele queria agradar ao Senhor. Ele queria fazer a diferença. Ele queria deixar um legado. E o que o Senhor me revelou este dia de hoje? Gênesis 5, 24 fala de Enoque. Um versículo só e encerra a vida de Enoque. Versículo 25 e 26 vai falar de Matusalém. Quem é Matusalém? O que mais viveu sobre a face da terra, 969 anos. Primeiro, um homem que se fala muito pouco. Em seguida, o homem que mais viveu sobre a terra, Matusalém. 2 versículos para falar a respeito dele. Só que Matusalém viveu tantos anos e não deixou nenhum legado. Em câmbio, Enoque tão pouco se falou dele, mas foi suficiente para agradar a Deus. Não se irrite quando o Senhor ele trazer pessoas e em pouco tempo o Senhor usar e levantar essas pessoas. E o Senhor ele vai trazer, escuta isso, o Senhor ele vai trazer. Eu disse e repito que o Senhor ele não tem compromisso com gente preguiçosa e nem covarde. E se é necessário, o Senhor traz de longe para que essas pessoas sejam usadas e façam a obra dele. Porque às vezes a gente está aqui igual Matusalém, muitos anos e não abre o coração para a obra dele. Aí a gente abre a bocona para declarar que a gente tem fé, que a gente é um filho de Deus, mas a gente não quer abraçar a causa. Então, não é o tempo que você está aqui, mas é o quanto você está disposto a se entregar pela causa que o Senhor tem colocado. Enoque agradou e deu testemunho de haver agradado ao Senhor. Matusalém tanto viveu e não deixou nenhum legado. Qual é o legado que você tem deixado no lugar e no ambiente que o Senhor te tem colocado? Eu me recordava esta tarde quando, há 10 anos atrás, quando eu cheguei em Mallorca, eu me perguntei por muito tempo, eu dizia, Senhor, aonde eu vou estar daqui 10 anos? Sabe quanto tempo eu fiquei em Mallorca? 10 anos. E o Senhor me trouxe para a América. Então, todos os anos que eu passei lá, eu aproveitei para fazer aquilo que o Senhor encomendou. E quando eu cheguei aqui, eu dizia, Senhor, que seja feita a tua vontade. E creio eu que eu não sou nem exemplo para me dar como exemplo, mas o que eu aprendi é, seja pouco ou seja muito tempo que o Senhor plante em qualquer lugar. Seja exemplo. Seja boas influências. Seja homem e mulher de Deus, para que as pessoas possam olhar para você e dizer, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Que o inimigo ele não tenha nada mal a dizer ao teu respeito. Paulo, quando ele vai aconselhar Timóteo, ele vai dizer assim, Timóteo, seja exemplo na palavra, na conduta, no testemunho, a fim de que o inferno não tenha nada a dizer sobre você. Sabe o que cala a boca de Satanás? Bom testemunho. Bom testemunho cala a boca do inferno ao nosso respeito. Outro dia, eu escutei uma frase muito triste e a gente já não é mais bebezinho para ser tratado com leite, mas a gente já pode comer um bom mocotó.
eu escutei a triste expressão de que nós temos escândalos atrás de escândalos. E talvez você diga, é porque o mundo fala muito. Falam, porque a gente deixa a desejar. A palavra do Senhor vai dizer assim: o meu nome é zombado entre os incrédulos, a causa de vocês, a nossa causa. Quando eu me guio bem, quando eu alinho a minha vida, a minha fé, com aquilo que o céu ele declara e ele pede ao meu respeito, o mundo não tem nada que falar ao nosso respeito. Se estão falando é porque estamos deixando a desejar. Então é noite de conserto, é noite de reflexão, é de alinhar a nossa fé que declaramos que servimos aos céus e que a nossa vida seja um espelho, uma palavra pregada ao mundo. Não é mais tempo que a igreja deixe a desejar para a sociedade, para aquelas pessoas que visitam e que nos conheçam. É tempo de que a igreja se santifique, se purifique e que o inimigo não tenha nada que declarar ao nosso respeito. É tempo de conserto. Então o escritor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele necessita crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu li esse versículo, eu dizia assim: Senhor, isso é batata para a gente. Porque a gente já crê que ele existe. E a gente crê que ele é galardoador daqueles que o buscam. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que nunca se viu desde a antiguidade um Deus que trabalha a favor daqueles que o... A favor de Deus que o buscam também, o temem. Então nós, desde a nossa caminhada com Cristo, desde a nossa infância, a gente crê que o Senhor, Ele existe e que Ele recompensa aqueles que nele esperam e aqueles que nele buscam. Porém, a gente muito sabe e pouco crê. A gente muito conhece dele e pouco entrega. A gente vem muito nos cultos e pouco adora. A gente muito fala e pouco faz. Então, de nada me vale saber que ele existe, que ele recompensa, se a minha fé não é genuína. Se aquilo que eu declaro como confissão de fé não está na minha maneira de viver. Eu me recordo quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele vai dizer assim: Timóteo, sempre que eu oro e que me vem a sua vida na minha memória, eu choro, porque eu me recordo da fé não fingida que há em você. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu vejo que em você existe um cristianismo não leviano. Existe em você uma veracidade naquilo que você fala e naquilo que você é. A igreja de hoje somos os crentes papagaio. Muito bom na eloquência. Muito bom para falar. E muito ruim para servir ao Senhor. A gente louva, declara, vem nos cultos, mas quando a prova vem,
eu tenho fé e creio em Cristo. Sem querer ofender. Se Cristo, se Deus, Ele dá uma repaginada nos nossos dias da semana, se Ele tira o domingo e deixa só de segunda a sábado, 90% da igreja desvia. Por quê? Não vem no culto de ensino, não vem nos ensaios, não participa dos momentos de comunhão, só vem domingo. Se Cristo tira o domingo, o irmão desaparece. Muito falamos e pouco servimos. E sabe o que é pior? Calma. A gente tem declarado através dos nossos louvores, através dos nossos lábios, que nós tomaremos posse da cidade que Cristo está preparando para nós. O nosso culto, ele tinha que ter só hora para começar. E já falar em terminar já é 9 horas. Ele tinha que ter só hora para começar e não tinha que ter horário para terminar. A verdade é essa. Porque se em verdade nós declaramos que buscamos a morada celestial, a pátria tão esperada, a gente não teria que ter pressa nem para que o culto terminasse, porque nós sabemos que lá no céu será adoração perpétua para sempre. Cantaremos e declararemos que Ele é santo, santo e santo. E não sei se para você que tem muita pressa que o culto termina, não tem fim o culto. Lá não acaba, não tem relógio, porque lá é a eternidade. Aí Davi vai perguntar assim: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Davi declara assim: aqueles que são limpos de alma e de coração. E tenho que terminar. Eu não sei o que acontece com o relógio, irmãos. É só eu pegando o microfone. Não sei se tem alguém que está comandando aquele relógio lá e já pula para 9 horas. Mas deixa eu concluir. O escritor ele vai citar a Noé, que construiu a arca e através da sua fé condenou o mundo. Não porque Noé foi juiz para condenar, mas ele provou que Deus salvou aqueles que criam na sua salvação. A palavra do Senhor vai dizer que Sara recebeu o seu milagre e que Abraão também, ainda sendo velho, foi pai de multidões. Mas eu acho bem interessante no final que a palavra do Senhor vai dizer assim, que todos estes morreram sem haver alcançado aquilo que o Senhor tinha prometido. Mas que eles de longe saudavam a sua bênção, a sua promessa, e que eles tiveram tempo para regredir, para voltar, mas que eles não voltaram porque aquilo que eles anelavam, aquilo que eles desejavam, não eram as bênçãos terrenais, mas era algo que estava no porvir. Eles, com a sua maneira de viver e ainda não tendo muita base, muita referência, por dizer assim. Eles sem ter muita referência, sem ter ainda a Cristo como base de fé, ainda assim creram que aquele que havia chamado eles, aquele que havia escolhido eles, estava preparando algo melhor e maior. Isso me faz recordar de quando Jesus, em João, capítulo número 14, ele diz assim: não turbeis o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Que na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar e voltarei. Para que aonde eu estiver, vós estejais também.
Então, creia. Creia que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deixou a sua palavra e a sua promessa de que ele iria, mas de que ele voltaria para buscar um povo. E não é um povo disperso, não é um povo perdido, não é um povo que está tomado pela necessidade de suprir as suas coisas terrenais, mas é um povo que espera. Um povo que ainda crê nas promessas e que não esqueceu daquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. O Senhor, Ele não esqueceu das promessas que Ele te fez. O Senhor, Ele não esqueceu quando Ele disse que Ele te usaria, quando Ele disse que você seria profeta sobre as nações. O Senhor não esqueceu quando Ele disse ao respeito do teu ministério. O Senhor não esqueceu quando Ele disse que usaria as tuas mãos para curar. O Senhor não esqueceu quando Ele disse que a sua casa seria referência. O Senhor, Ele não esqueceu nenhuma das suas palavras. Assim como foi lido aqui hoje, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que viu gerar e da qual amamentou, porém eu, o Senhor, não me esqueço de nenhum. Seja fiel ao Senhor, seja eloquente a sua vida, a sua maneira de viver. Estar na casa do Senhor, alguém um dia me disse assim, igreja não salva ninguém. O Espírito Santo hoje ele me diz assim, se de verdade a igreja não salva ninguém, diga para mim o nome de um prostíbulo que salva. Diga para mim uma boca de fumo que salva. Se a igreja não salva ninguém, fala o nome de um presídio que leva para o céu. Uma casa de recuperação que dá a vida eterna ao homem. Mas quando o Senhor Jesus ele chega diante do templo e que as pessoas vendiam ali animais, a palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim, aqui é a minha casa. E essa casa será chamada casa de oração. Que a sua fé esteja alinhada com a sua vida. Que quando Cristo voltar, Ele nos tome, não em surpresa, mas preparados para morar e habitar na cidade celestial. Eu agradeço a minha oportunidade e devolvo aqui o microfone a quem é por direito.